Neste vídeo vou mostrar para vocês a definição de porcentagem, representação de porcentagem e conversões de porcentagem para a forma de fração e para a forma de decimal. E em seguida nós vamos fazer a resolução de 6 questões envolvendo porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é uma divisão por 100. Representamos a porcentagem pelo símbolo, que é esse símbolo que está aí, conhecido por todos, que você lê por cento. Representações de porcentagem. A porcentagem pode ser indicada pelo símbolo por cento, porém, podemos indicar também pelas formas de fração e pelas formas de números decimais. Aqui eu estou colocando o exemplo de porcentagem. Nós temos 25%. Você coloca o 25 e o símbolo da porcentagem, que na forma de fração você pode indicar como 25 dividido por 100, isto é, 25 centésimos. E na forma de número decimal, quando você divide 25 por 100, você terá o número decimal 0,25. Então, aqui eu indiquei a porcentagem nas 3 formas de representação. Na indicação do símbolo de porcento, fração e decimal. 25%, 25 dividido por 100 é a forma de fração e 0,25 é a forma decimal. Conversões de porcentagem para a forma de fração e para a forma decimal. Como nós vimos anteriormente, se você tem o valor 38%, para representar na forma de fração, é só você pegar esse valor e dividir por 100. Neste caso, 38 dividido para 100. E 38 dividido para 100, na forma de número decimal, é 0,38. Pois, se você dividir 38 por 100, você terá esse resultado. Existem algumas maneiras bem práticas para você converter uma porcentagem para a forma de número decimal. É só você observar, se o número for de 10 até 99%, para você converter para a forma de número decimal, você deve indicar com 0, e o número que está indicado na porcentagem. No caso, 14%, 0,14. 36%, 0,36 e assim sucessivamente. Se o valor for de 1 até 9%, isto é, até um valor menor do que 10%, você deve indicar como 0,0 e o número. Aqui eu coloquei o exemplo 7%. 7% você indica na forma decimal 0,07. Se o valor for menor do que 1, no caso, menor do que 1%. Para você indicar um valor menor que 1% na forma de número decimal, do tipo 0,5%, você deve colocar 0,00 e o número que está indicado após a vírgula, neste caso 5. Então, 0,5%, isto é, 0,5%, na forma de número decimal, fica representado como 0,005. E se você quiser indicar 0,9%, você deve utilizar a mesma indicação que nós fizemos anteriormente. Coloca-se 0,00 e o valor que estiver após a vírgula. Nesse caso, 0,9. Então, 0,09% na forma de número decimal é representado por 0,0009. Aqui nós vamos fazer a resolução de 6 questões de porcentagem. Essas questões estão no livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão 3 diz: o preço de um produto aumentou de R$ 320 para R$ 360. Na letra A, o autor quer saber qual a taxa percentual de aumento, e na letra B, qual seria o novo preço do produto se o aumento tivesse sido de 35%. Para fazer a resolução da letra A, primeiro nós devemos responder a pergunta: quanto foi que aumentou no preço desse produto? Se nós subtrairmos R$ 360 menos R$ 320, nós teremos como resultado R$ 40. Portanto, o valor que aumentou do preço inicial para o preço final foi de R$ 40. Esse valor representa quanto por cento do valor inicial? Para calcular esse percentual,
Você pode utilizar a regra de 3, mas você pode utilizar também uma razão entre o quanto aumentou e o valor que era inicialmente. Neste caso, nós podemos utilizar a razão entre 40 e 320, que era o valor original do produto. Se dividirmos 40 por 320, nós vamos ter o número decimal 0,125. Para saber o valor percentual, converte esse número decimal para porcentagem. Para converter o número decimal em porcentagem, a maneira mais rápida e mais prática é você deslocar a vírgula da esquerda para a direita 2 casas. Nesse caso, se nós deslocarmos esta vírgula 2 casas para a direita, ela vai ficar entre o 2 e o 5. E nós teremos o número 0,12,5, isto é, 12,5, você indica a simbologia da porcentagem. Portanto, nós teremos como resultado 12,5%. Para responder à pergunta do item B, qual seria o novo preço do produto se o aumento tivesse sido de 35%? Bem simples também. Basta você calcular quanto é 35% de 320. Lembrando que o preço original do produto era R$ 320. Aí nós vamos calcular 35% dos R$ 320. Calculando 35% de R$ 320, eu prefiro utilizar o número decimal. Então, eu vou multiplicar 0,35, que é 35% na forma de número decimal, vezes 320. E quando multiplicamos 0,35 por 320, nós vamos ter como resultado R$ 112. Esse vai ser o valor que vai aumentar. R$ 112. Como o valor inicial era 320, se somarmos 320 mais 112 reais, nós teremos como resultado R$ 432. Portanto, o novo preço do produto, depois de um aumento de 35%, será de R$ 432. Uma outra forma que você tem para resolver esse item B será utilizar uma formulazinha que geralmente eu indico dessa maneira que está aí. Aqui nós podemos indicar como VA, que é o valor com aumento, ou o valor com acréscimo, que será igual a VR, que é o valor real, nesse caso, o valor inicial do produto, vezes 1 mais a porcentagem. Substituindo, nós queremos o valor após o aumento de 35%. Então, o valor com aumento será igual ao valor real do produto, que era R$ 320, vezes 1 mais 35%. 35% na forma de decimal 0,35. Portanto, esse valor com aumento será igual a 320 vezes o resultado da soma 1 mais 0,35. E somando 1 mais 0,35, nós vamos ter como resultado 1,35. Aí é só multiplicar 320 por 1,35. 320 vezes 1,35 é igual a 432. Você chega no mesmo resultado. Você pode utilizar o cálculo simples da porcentagem ou você pode utilizar essa formulazinha que é bem prática para você ir calculando os problemas com porcentagem. Nas outras questões, nós vamos trabalhar mais essa formulazinha que ela serve tanto para você utilizar os cálculos de acréscimo ou desconto em porcentagem. A questão 5, que está no livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3, pede para responder as seguintes perguntas. Letra A. O preço de 1 kg do tomate em um sacolão é R$ 1,28 e sofrerá uma redução de 7,8%. Qual será o novo preço? Para fazer a resolução do item A e as outras, nós temos duas maneiras. Uma é aquela simples do cálculo da porcentagem, depois subtrair os valores, como eu indiquei aqui no início. Eu posso simplesmente calcular quanto é 7,8% de R$ 1,28. Lembrando que 7,8%, como ele é menor que 10, coloca-se 0,0 e o número que está indicado. Não posso colocar 2 vírgulas no número,
Então, 7,8% vai ficar indicado por 0,078 e multiplicar pelo preço do tomate, que é R$ 1,28. Multiplicando 0,078 por 1,28, teremos como resultado 0,09984. Lembrando que o valor está em real, e o valor em real só é utilizado dois elementos depois da vírgula. Então, nós vamos ter aproximadamente 0,10. Por que 0,10 e não 0,9? Porque o terceiro elemento depois da vírgula é um elemento maior que 5. A partir de 5 para cima, você já acrescenta uma unidade no termo anterior. Então, esse 0,09 ficará indicado como 0,10. Portanto, terá uma redução de 10 centavos no preço do quilo desse tomate. E se nós fizermos R$ 1,28, que era o preço do tomate, subtraindo, porque ele vai sofrer uma redução de 10 centavos, nós teremos para o quilo do tomate o valor correspondente a R$ 1,18. A outra maneira é utilizar aquela fórmula que nós utilizamos na questão anterior. Ela é bem prática para resolver esse tipo de problema. Aqui nós temos que o valor do preço do tomate vai sofrer uma redução, então ele vai ter um desconto. Você pode indicar aquela fórmula que era VA igual a VR, observa que não está tendo um aumento e sim um desconto. Aí eu coloquei como VD, que é valor com desconto, igual a VR, que é o valor real, o preço original do preço do tomate, vezes 1 menos a porcentagem. Então, esse valor com desconto será correspondente ao preço anterior do preço do tomate, R$ 1,28, vezes 1 menos a porcentagem, 7,8%, como nós já vimos na forma de decimal, é 0,078. E subtraindo 1 menos 0,078, não esqueça que, para fazer a subtração, você deve igualar as casas decimais. Então, você vai colocar 1,000 menos 0,078. E subtraindo, nós teremos para o valor com desconto o preço do tomate, R$ 1,28, multiplicado pelo resultado da subtração, 0,922. Multiplicando 1,28 vezes 0,922, teremos como resultado 1,18016, que em valores reais será equivalente a R$ 1,18. Lembrando que o terceiro elemento depois da vírgula é zero, como ele é menor que 5, você não acrescenta uma unidade no termo anterior, e como o real só usa dois elementos depois da vírgula, nós vamos ter para o resultado R$ 1,18. Letra B. O aluguel de uma sala comercial é R$ 1.480 ao mês. Foi autorizado um aumento de 11,3% no aluguel de imóveis comerciais. Qual será o novo valor? Aqui nós vamos utilizar a fórmula também para calcular o aumento que teve nesse aluguel. Observa aqui, como teve um aumento, nós vamos utilizar a expressão VA, que é valor com aumento, que é igual ao valor real vezes 1 mais a porcentagem, mas porque aumentou. Então, o valor com aumento será correspondente ao valor real, que é o preço anterior do aluguel do imóvel, 1.480, vezes 1 mais 11,3%. 11,3% na forma de número decimal, 0,113. Somando 1 mais 0,113, nós teremos como resultado 1,113. Portanto, o valor com aumento será igual ao produto 1.480 vezes 1,113. E multiplicando 1.480 vezes 1,113, teremos como resultado R$ 1.647,24. E o item C, que diz:
sobre o salário bruto de R$ 2.850 de um trabalhador, incidem 17,5% de impostos. Qual o salário líquido desse trabalhador? O salário bruto era R$ 2.850, mas observe que o trabalhador vai pagar 17,5%. Então, para o salário líquido, nós teremos um desconto de 17,5%. Aqui nós teremos que o valor com desconto será igual ao valor real, que no caso é o salário bruto dele, vezes 1 menos a porcentagem. Portanto, a fórmula vai ficar: valor com desconto será igual a 2.850 vezes 1 menos 0,175. 1 menos 0,175, não esqueça de igualar as casas decimais, será igual a 0,825. E multiplicando 2.850 vezes 0,825, nós teremos como resultado R$ 2.351,25. Vamos lá para a resolução da questão 7. Ela diz: após um aumento de 24%, o salário de Raul passou a ser R$ 4.340. Item A. Qual era o salário bruto de Raul? Item B. Sabendo que sobre o salário bruto incida um imposto de 16%, determine quanto Raul passará a pagar a mais de imposto por mês. Para a resolução do item A, nós vamos utilizar a expressão valor com aumento, que será igual ao valor real vezes 1 mais a porcentagem. Observa que os R$ 4.340 já está com um aumento de 24%. Então, o valor com aumento nós já temos, R$ 4.340. Nós não sabemos qual é o valor real, ou seja, nós não sabemos quanto era que o Raul recebia antes desse aumento. Então, nós teremos o valor real vezes 1 mais a porcentagem, que é 24%. Aí nós vamos ter que 4.340 será igual ao valor real, que é o valor antes do aumento, vezes 1 mais 0,24, e 1 mais 0,24 é 1,24. Portanto, 4.340 será igual ao valor real, que é o valor antes do aumento, vezes 1,24. Passando 1,24 para o primeiro membro, observa que ele está multiplicando o valor real, nós vamos passar ele para o segundo membro dividindo. Então, nós temos que 4.340 dividido por 1,24 será igual ao valor real. Isto é, o valor real será correspondente a 3.500. Resumindo, o salário do Raul antes desse aumento era de R$ 3.500. Supondo que sobre o salário bruto incida um imposto de 16%, determine quanto Raul passará a pagar a mais de imposto por mês. Aí, para resolver esse problema, simplesmente nós deveremos calcular 16% do salário antes do aumento e 16% do salário dele depois do aumento, e fazer a diferença entre os dois resultados. Se nós calcularmos 16% do valor que ele passou a receber depois do aumento, que foi R$ 4.340, nós vamos ter como resultado R$ 694,40. É isso que ele vai pagar de imposto, depois que ele ganhou esse aumento de 24%. Quanto era que ele pagava, então, de imposto? Basta nós calcularmos quanto é 16% de 3.500, que era quanto ele recebia antes desse aumento. E multiplicando 16%, lembrando que 16% é 0,16, vezes 3.500, nós vamos ter como resultado 560. E fazendo a subtração do quanto ele vai pagar de imposto com o quanto ele pagava de imposto, isto é, subtraindo R$ 694,40 menos R$ 560, nós teremos como resultado R$ 134,40. Questão 9 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão 9 diz assim: por meio de uma campanha de redução do consumo de água,
um edifício residencial em certo mês reduziu o consumo em 14%, passando a gastar 1.075 metros cúbicos de água. Item A. Qual foi o consumo de água do condomínio no mês anterior? Item B. Para o mês seguinte, os moradores comprometeram-se a reduzir o consumo para 1.000 metros cúbicos. Para atingir essa meta, qual deverá ser a nova redução percentual no consumo de água? Bora lá para a resolução do item A. Ele quer saber qual foi o consumo de água do condomínio no mês anterior. Utilizando a fórmula, nós teremos valor com desconto, já que vai reduzir o consumo. Valor com desconto será igual ao valor real vezes 1 menos a porcentagem. Mas observe que esses R$ 1.075 já é o quantitativo que foi consumido com desconto de 14%. Então, o valor com desconto nós já temos, 1.075. O que nós não temos é o valor antes do desconto, que é o do mês anterior, que eu estou indicando por valor real. Então, 1.075 será igual ao valor real vezes 1 menos a porcentagem, que é 14%, 0,14. Portanto, 1.075 será igual ao valor real vezes a subtração 1 menos 0,14, que será igual a 0,86. Passando 0,86 para o outro lado, observe que ele está multiplicando o valor real, que é o que eu vou isolar. Vou passar o 0,86 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que 1.075 dividido por 0,86 será igual ao valor real. E dividindo 1.075 por 0,86, teremos como resultado, para o valor real, 1.250 metros cúbicos de água. Para o item B, os moradores se comprometeram a reduzir o consumo para 1.000 metros cúbicos. Aí o autor quer saber qual será a nova redução percentual. Então, o valor com desconto vai ficar 1.000. O valor real será o mês atual. E no mês atual foi consumido 1.075 metros cúbicos, vezes 1 menos a porcentagem. Lembrando que a porcentagem é o valor percentual que ele quer saber quanto foi. Nós não temos. Eu vou indicar aqui por uma variável. Nesse caso, estou chamando a variável x. Passando 1.075, que está multiplicando 1 menos x, para o outro lado, nós vamos ter 1.000 dividido por 1.075. Observe que o 1.075 está multiplicando parêntese. Então, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Será igual a 1 menos x. Aqui eu não coloquei mais o parêntese por não ter necessidade, já que não tem mais a multiplicação. Dividindo 1.000 por 1.075, nós vamos ter como resultado 0,93. Esse 0,93 será igual a 1 menos x. Aqui, primeiro, para resolver as operações, eu fui paulatinamente isolando os elementos. Primeiro, passei o x que está subtraindo para o primeiro membro. Desloque a vírgula 2 casas para a direita. 0,07, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar correspondente ao número 7, indicado pelo símbolo de porcentagem. Então, 0,07 é igual a 7%. A questão 11 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3, diz: o preço de um produto é R$ 50 e um comerciante decide aumentá-lo em 20%. Diante da insistência de um cliente, o comerciante concede então um desconto de 20% sobre o novo preço do produto. Aí o autor pergunta, no item A, ao final dessas transações, haveria alteração no preço original do produto? Quem levaria a vantagem? O comerciante ou o cliente? Item B. Que taxa de desconto deveria ser aplicada diretamente sobre o preço original do produto para que fosse obtido o mesmo valor que seria pago pelo cliente em caso de compra? Para fazer a resolução desses dois itens, nós temos que, para o item A,
Vamos primeiro verificar, depois do aumento, quanto foi que o preço ficou? E depois do desconto concedido, quanto foi que ficou o valor do produto? Primeiro, observe que teve um aumento de 20%. Então, para calcular o valor com aumento do preço desse produto, nós vamos ter o valor real dele vezes 1 mais a porcentagem. O valor com aumento será igual ao valor real, que era o preço original do produto, 50, vezes 1 mais a porcentagem, que é 20%, 0,20. O valor com aumento será, então, 50 vezes 1,20. Multiplicando 50 por 1,20, teremos como resultado 60. Em cima desse valor que ficou, que foi R$60, houve um desconto de 20% pela insistência do cliente. Então, se nós calcularmos o desconto de 20% em cima do novo valor do produto, que é R$60, nós teremos que esse valor com desconto será igual ao valor real, que agora é o preço do produto que está em R$60, vezes 1 menos a porcentagem. Esse valor com desconto será correspondente a 60 vezes 1 menos os 20%, 0,20. 1 menos 0,20 é 0,80. E multiplicando 60 vezes 0,80, como resultado, nós teremos R$48. Houve alteração no preço do produto? No preço original do produto? Sim. Observa que ele era R$50. Quando ele teve um aumento de 20%, ele passou para 60 e logo em seguida teve um desconto de 20%. Não ficou R$50, ficou R$48. Então, houve sim alteração no preço original do produto. Quem levou vantagem em relação a isso? O cliente. Ele tinha um produto de R$50 e no final ele pagou R$48. Então, ele teve uma vantagem de R$2. Item B. Que taxa deveria ser aplicada diretamente sobre o preço original do produto para que fosse obtido o mesmo valor que seria pago pelo cliente em caso de compra? Nós já sabemos que houve uma diferença de R$2, pois o preço original era R$50. No final, o preço ficou a R$48. Então, 50 menos 48 igual a R$2. Esses R$2 foi a diferença que incidiu em cima do preço do produto, R$50. Nós poderíamos simplesmente fazer a divisão 2 por 50, que nós chegaríamos no resultado. Mas para ficar um pouquinho mais dinâmica a nossa resolução, eu vou utilizar aqui uma regra de 3. Lembrando que o valor do produto, R$50, em porcentagem, ele é o valor total de uma porcentagem, 100%. Esses R$2, que foi o quanto subtraiu do preço do produto, em porcentagem nós ainda não sabemos. Aqui eu indiquei por X. Fazendo a regra de 3, nós teremos que 50 vezes X será igual a 2 vezes 100. 50 vezes X é igual a 50x e 2 vezes 100 é igual a 200. Pela regra de 3, você sabe que você multiplica os valores cruzando seus elementos. 50x é igual a 200. Isolando x, nós teremos que x será igual a 200 dividido para 50. E 200 dividido para 50 é igual a 4. Portanto, nós temos uma taxa de desconto correspondente a 4%. Bora lá para a resolução da nossa sexta e última questão desse vídeo, que é a questão 15 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. A questão diz assim: o dono de um restaurante por quilo costuma semanalmente encomendar de um fornecedor 12 quilos de arroz, 8 quilos de feijão e 15 quilos de batata. Sabendo que os preços dos quilos de arroz, do feijão e da batata em certa semana são R$4, R$3,40 e R$2, respectivamente, determine o gasto correspondente a esse pedido. Para a resolução desse item A, nós temos duas operações bem simples, que serão as operações de multiplicar o quantitativo pelo preço de cada produto
e somar os seus resultados para chegar no valor final. Aqui nós temos 12 quilos de arroz. Como cada quilo de arroz é R$ 4,00, aqui eu indiquei 12 vezes 4, mais 8 quilos de arroz a R$ 3,40, 8 vezes 3,40, mais 15 quilos de batata a R$ 2,00, 15 vezes 2. 12 vezes 4 é 48, 8 vezes R$ 3,40 dá R$ 27,20, e 15 vezes 2, R$ 30,00. Somando R$ 48,00 mais R$ 27,20 mais R$ 30,00, nós temos que o valor dessa compra foi equivalente a R$ 105,20. Aí nós temos o item B. Na semana seguinte, os preços dos quilos do arroz, feijão e batata sofreram as seguintes variações. O arroz teve um aumento de 3%, o feijão uma redução de 5% e a batata um aumento de 6%. O autor quer saber qual a variação percentual do gasto no mesmo período. Primeiro nós vamos verificar. Depois de uma semana, os 12 quilos de arroz custam R$ 48,00. Eles tiveram um acréscimo de 3%. Então, nós vamos ter 48 vezes 1 mais 0,03. 1 mais 0,03 é equivalente a 1,03. Multiplicando 48 por 1,03, teremos como resultado R$ 49,44. Portanto, uma semana depois, os 12 quilos de arroz passaram a custar R$ 49,44. O feijão teve uma redução de 5%. Portanto, nós vamos ter um valor com desconto, que será igual ao valor real. Os 8 quilos de feijão dá R$ 27,20, vezes 1 menos a porcentagem, que é 5%. Na forma de número decimal, 0,05. 1 menos 0,05 é igual a 0,95. Multiplicando R$ 27,20 por 0,95, os 8 quilos de feijão passaram a custar nessa outra semana R$ 25,84. E a batata? Bom, a batata foi a que mais inflacionou. Ela teve um aumento de 6%. Esse valor com acréscimo, o valor com aumento no preço da batata, será igual ao valor real vezes 1 mais a porcentagem. Os 15 quilos de batata a R$ 2,00 custaram R$ 30,00. Portanto, o valor com aumento nesses 15 quilos de batata será correspondente aos R$ 30,00 vezes 1 mais os 6%. 1 mais 0,06 é equivalente a 1,06. E multiplicando 30 por 1,06, nós teremos como resultado 31,80, isto é, R$ 31,80. Na semana seguinte, se o dono do restaurante comprar os 12 quilos de arroz, 8 quilos de feijão e 15 quilos de batata, ele vai pagar R$ 107,08. Porque os 12 quilos de arroz vão passar a custar R$ 49,44, mas a feijão houve uma redução de 5%, portanto, os 8 quilos de feijão vão custar R$ 25,84, e os 15 quilos de batata, que teve um aumento de 6%, vão passar a custar R$ 31,80. Somando esses quantitativos, nós vamos ter R$ 107,08. Qual foi o aumento no valor total da compra desse dono do restaurante? Se nós pegarmos o valor da semana atual, R$ 107,08, e subtrairmos do valor da semana anterior, que foi R$ 105,20, vai dar uma diferença de R$ 1,88. Esses R$ 1,88, aqui eu não vou mais fazer a regra de 3 por falta de espaço no nosso slide.
Mas nós podemos também calcular esse valor simplesmente dividindo o R$ 1,88, que foi a diferença que houve de uma semana para outra, e dividir pelo preço que estava antes do aumento e desconto desses produtos, que foi R$ 105,20. Dividindo R$ 1,88 por R$ 105,20, nós vamos ter como resultado 0,01787. Convertendo esse valor decimal para a forma de porcentagem, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, a vírgula vai ficar entre o 1 e o 7. Então, nós vamos ter como porcentagem um valor não igual, mas aproximadamente igual a 1,79%. Observa que depois do 8, quem aparece é o 7, que é um elemento maior que 5. Então, eu vou acrescentar uma unidade no 8. Aí eu vou ter a porcentagem aproximadamente igual a 1,79%. Obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Estudem e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.